E hoje você vai aprender como fazer um alicerce de pedra para a sua bioconstrução. No nosso caso, estamos fazendo nossa casa de cobre. Minha esposa e eu estamos construindo uma casa de cobre aqui em nossa chácara no interior da Bahia. Nesse vídeo você vai aprender a como desenhar sua casa no chão, a cavar a valeta do seu baldrame, a garantir que a umidade não derreta sua casa e como empilhar pedras corretamente, prevenindo trintas e futuras dores de cabeça. No último vídeo falamos sobre o desenho da casa e a escavação da valeta do alicerce. Portanto, agora é hora de colocar a mão na massa e construirmos um alicerce capaz de sustentar uma construção de cobre. Lembrando que cobre é uma técnica de bioconstrução que utiliza palha, argila e areia para levantar paredes como se estivéssemos esculpindo um jarro gigante. O primeiro passo foi desenhar o formato do alicerce da casa. A planta da nossa casa possui formas predominantemente circulares. Sendo assim, o melhor jeito de tirar ela do papel e passar para o chão é fincando uma estaca no centro de onde eu quero que fique cada círculo. Em seguida, eu estico uma linha partindo dessa estaca, até a enxadinha que eu vou utilizar para demarcar. O comprimento da linha precisa ser o raio do círculo. Como essa sala terá 7 metros de diâmetro, a corda terá então 3,5 metros. Dito isto, agora é só circular. Vejam só, um círculo perfeito. Eles ficaram ali unidos na mesma parede. Muito legal. Agora eu só preciso dar uma organizada nisso aqui. Finalmente. Aí sim, hein? Na régua. Depois de transferir o desenho da casa para o chão, era hora de suar a camisa. As paredes grossas e pesadas do cobre pedem um alicerce igualmente grande e forte. Por isso irei cavar uma valeta de 40 centímetros de largura e 50 centímetros de profundidade. Lembrando que se o telhado é o chapéu da casa, o alicerce são as botas e tem a função de manter as paredes de cobre longe da umidade do chão. Com certeza você já notou casas comuns cujos os rodapés estão úmidos, com a tinta descascando ou até mesmo o reboco se soltando. Isso é o resultado da umidade vindo do solo. É o seu alicerce agindo como uma esponja e sugando a água do subsolo. Quando a fundação da casa não possui nenhum tipo de impermeabilização, a umidade do solo sobe o alicerce e as paredes por capilaridade, resultando em futuras dores de cabeça que você pode evitar já nessa etapa da construção. Dito isso, enquanto estiver planejando e executando sua fundação, tenha sempre em mente o fator umidade. As paredes de terra precisam estar sempre secas. Continuando a escavação, não se assuste com o tamanho da fundação, pois vamos utilizar pedras em sua grande parte, utilizando o cimento apenas para unir cada uma dessas. Dessa forma, eu economizei bastante e estarei repassando os valores detalhadamente. Depois que cavei tudo, o próximo passo foi adicionar uma camada de 10 centímetros de brita na valeta do alicerce. Para isso eu comprei 3 metros quadrados de brita que me custaram R$540, o primeiro gasto com a construção da chácara. Esse passo é necessário pois a brita ajuda a evitar a umidade por capilaridade, criando espaços vazios que impedem a água do solo de subir pelas pedras e danificar as paredes de cobre. Elas também ajudam a estabilizar a base, distribuindo uniformemente o peso do alicerce e facilitando o nivelamento das primeiras pedras, e melhora a drenagem, afastando a água da chuva da fundação, evitando infiltrações e também problemas estruturais. Vocês devem estar notando a falta das agulhas de concreto. Elas servem como um suporte para a casa nos momentos em que a chuva umidifica o solo, deixando-o volátil. Nesses casos, as agulhas firmam o alicerce em camadas onde a umidade não chega e o solo está firme. No nosso caso, temos outras estratégias para impedir que o solo abaixo da nossa fundação se umidifique e se torne volátil. Entre elas estão as valas de drenagem, que escoarão a água para longe da casa, evitando que se acumule e infiltre no solo próximo à construção. Outra estratégia é a construção de uma varanda, o chapéu da casa. Além de proteger as paredes, também mantém o solo em volta da casa bem seco. Essas informações que fomos acumulando, assistindo e lendo obras de outros bioconstrutores mais experientes. Depois de espalhar esse colchão de brita,
é necessário apilar bem, compactando todo o comprimento das valetas do alicerce. Sobre a água, obviamente não podia ficar pegando a água do vizinho a vida toda. Então fizemos uma pausa na construção do alicerce e fomos providenciar a instalação da água da rede. Entre peças e acessórios hidráulicos, gastamos R$ 1.200 para comprar o suporte do hidrômetro, os canos e a caixa d'água de 500 litros que utilizaremos para quebrar o galho. A geografia do local aqui é meio doida, então o ponto onde instala-se o hidrômetro fica a 300 metros da minha chácara. Por isso foi necessário cavar e enterrar os canos em todo esse perímetro do registro da água da rua até a minha chácara. Isso foi bem cansativo e demorado, visto que o chão daqui é duro como pedra. Mas finalmente terminei e fui fazer o meu primeiro teste. É isso. Vento. Demorou um pouquinho, mas logo a água chegou. Feito isso, finalmente era hora de pôr a primeira pedra nesse alicerce. Sim, essa primeira camada não terá nada de cimento. As pedras são jogadas no chão e as frestas são preenchidas com brita, sempre compactando tudo muito bem. Nesse começo eu estava empolgadaço para aprender a encaixar bem as pedras. Nem gravei a colocação das primeiras, mas pensa num serviço que demorou para render. Eu ficava muito vidrado em escolher a pedra perfeita para cada encaixe, então ficava lá, rodando entre a pilha de pedras até encontrar a que eu julgasse a mais adequada. Fora que nem sempre eu encontrava uma pedra perfeita. Nessas horas a marreta cantava e lá ia eu moldar a pedra até ela se encaixar no local perfeito. A saga da compra dessas pedras foi bem estressante. Eu ainda estava me adaptando à dinâmica comercial de uma cidade tão pequena. Aqui ninguém tem o costume de anunciar os produtos no marketplace, por exemplo. E nenhuma loja de material de construção daqui vende pedras. Aí acabei achando que ninguém aqui da região vendia pedras. E foi aí que eu vi um anúncio no marketplace de uma cidade vizinha, que é um pouco maior. E aí eu fiz a besteira de pagar R$ 1.800 numa caçamba de pedras, acreditando que aquilo era o preço normal. Até que dias depois que fiz o pedido, juntei A mais B e tive um pouco tarde a ideia de perguntar para cada caçambeiro que via por aí se ele fornecia ou se ele conhecia alguém que fornecia pedras para alicerce. Depois de algumas entrevistas, finalmente achei um cara daqui mesmo que fornecia, gente. Aí vocês adivinham o preço de uma carrada de pedras ainda melhores do que a que eu tinha comprado aqui na minha região. R$ 350. Nossa. Diferença. De 1.800 para 350 é uma diferença bem grande. Aí a gente deixou de pedir 5 caçadas de pedra. Mas não adianta, né? Agora chorar pelo leite derramado. Não adianta chorar o leite derramado. Vamos para a parte mais satisfatória, que é como encaixar essas pedras do jeito certo. Existe uma lenda por aí de que toda casa feita com alicerce de pedras cria rachaduras. Isso tem uma explicação muito simples. Colocar pedras em alicerces é uma tarefa demorada. Portanto, em muitas empreitadas, muitos pedreiros costumam simplesmente jogar as pedras lá dentro e ir tacando cimento. Às vezes, pedras até arredondadas, que são péssimas para esse tipo de construção. Esse é o chamado concreto ciclópico, que é uma ótima técnica, não confunda. Porém, ela não pode ser executada de qualquer maneira. Você tem o tamanho certo das pedras, a quantidade certa, as técnicas corretas para evitar bolsões de ar no alicerce, e quando algum desses passos é ignorado, o resultado é um alicerce fragilizado que vai garantir fissuras horríveis na sua casa. E para evitar isso, vamos adicionar cada pedregulho um por um, sempre utilizando a próxima pedra para travar a que você acabou de colocar. É como se fosse uma costura. No final, é essa belezura que você terá, uma fileira de pedras perfeitamente travadas umas nas outras,
impossibilitando qualquer tipo de movimento. Tudo isso sem usar cimento ainda. É perfeitamente possível construir o alicerce inteiro sem cimento, apenas com essa técnica de travamento de pedras, e muitos bioconstrutores a utilizam, mas isso é algo que eu considero muito avançado para mim. Por isso, a partir dessa base da primeira fileira, eu vou utilizar uma massa bem resistente de cimento feita com areia grossa para unir as pedras daqui em diante, mas sempre utilizando a mesma técnica de travamento, é claro. Além de ficar rodopiando a pilha de pedras em busca da pedra perfeita, uma das coisas que mais me fez perder tempo nessa etapa era quebrar as pedras. Meu Deus, foi bem cansativo e demorado. Mas infelizmente é uma etapa necessária se quisermos garantir um travamento eficiente entre as pedras, pois existem vãos muito específicos e a pedra precisa ter um formato que encaixe. Na segunda fileira, a lógica do travamento permanece, inclusive encaixando as pedras como se estivéssemos subindo um muro de tijolos. Algumas vezes cheguei a ir a construções de pedra em minha região tomar algumas referências. Essa foi aqui mesmo na minha cidade. Após um torturante período de namoro à distância, eu finalmente me mudei de Uberlândia e vim pra cá, pra Bahia. Aqui nós nos casamos e passamos a lua de mel em Igatu, que é conhecida como a Machu Picchu brasileira, por suas construções centenárias construídas em pedra. Lá tivemos muitas inspirações. É incrível a variedade de edifícios possíveis de serem construídos em pedra. Mas de pedra, por aqui ficaremos apenas com alicerce por enquanto. E essa aqui tá quanto? Você não sabe? Ah, opa! 5, 6, 7. 7 lambidas? R$7 ou 70? Antes do nosso casamento, nós tivemos que fazer algumas reformas na casa onde morávamos e deixamos a roça de lado por quase um mês. E no período chuvoso aqui na Caatinga, um mês é mais que o suficiente para o mato tomar conta de novo. Cadê a casa? Mas isso não foi problema, porque agora eu tinha minha Bela aqui comigo para ajudar. Estamos aqui cavando buraco para plantar as arvorezinhas. Fala aí, amor. Os outros homens dão para suas mulheres um ramo de flores. O meu me dá um monte de mato para eu cavar. Mas é claro que depois de um dia de sol quente, é de lei levar minha gatinha para tomar um milkshake. Voltando à obra, colocar o alicerce me fez perceber o quanto é demorado construir sozinho. Eu imagino que, se 4 pessoas constroem uma casa em 3 meses, 2 levariam 6 meses. E posso até arriscar dizer que uma pessoa sozinha poderia levar 1 ano para concluir uma construção convencional de blocos de cerâmica. Para levantar a casa de cobre, pelo menos na fase inicial, será necessário cavar o chão para pegar a terra, transportá-la até a construção, misturar a massa do cobre, para só aí conseguir levantar as paredes. Imagina fazer tudo isso em casal, só 2 pessoas. Então, para levantar a casa de cobre inteira, talvez a gente levasse até uns 3 anos. Dito isso, foi aí que tivemos uma drástica mudança de planos. Em vez de levantar a casa inteira ao mesmo tempo, nós vamos construir primeiro a área que será o nosso quarto e, num primeiro momento, transformá-lo numa kitnet. E assim que terminarmos essa etapa, construiremos o banheiro e a sala com a cozinha conjugada. Voltando à construção do alicerce, levantei o alicerce até a borda, no nível do chão. E logo depois, as pedras de R$1.800 acabaram. Mas felizmente, achei as pedras por um preço normal e paguei R$350 nessa carrada. Logo depois foi só continuar empreitado até que ficasse na altura desejada. No caso, entre 30 e 40 centímetros acima do nível do solo. Afinal, alicerces de pedra são a coisa mais linda e queremos que fique bem aparente. Casas de terra ficam maravilhosas acima de alicerces naturais. As pedras naturais vêm nos mais diversos formatos. E agora que ultrapassamos a altura da valeta que cavamos do baldrame, é fundamental seguir alguns conceitos básicos. As partes planas das pedras precisam ficar apontadas para fora, como se fosse uma pequena mureta. Basicamente vai formar um murinho mesmo. E na parte central, é muito importante manter um formato de V no alicerce, para que a gravidade faça com que a próxima fila de pedras, ou até mesmo o próprio cobre, caso você esteja terminando o seu alicerce, possa ser abraçado pelo alicerce, deixando toda a sua estrutura super estabilizada, bem travada. No local onde ficarão as portas, deixei uma valeta de 20 centímetros abaixo do nível do solo, onde concretaremos 2 linhas de eucalipto que servirão de suporte para os batentes das portas. Além disso, quando estiver construindo seu alicerce, planeje bem os marcos das portas, pois eles obviamente ficarão bem mais abaixo que o alicerce que circula toda a casa. Aproveitando que concretei o suporte dos batentes, também adicionei concreto para nivelar o marco da porta. E finalmente a fundação da nossa casa de cobre está pronta. E gastamos um total de 5 sacos de cimento que custaram R$200
Na época, né, tava 40, hoje em dia tá 45, se não me engano. E 2 metros quadrados de areia grossa que custaram R$720. Mas se acalme, antes de sair barreando tudo, é muito importante impermeabilizar sua fundação. Muitos bioconstrutores dispensam essa etapa, pois já providenciaram a questão da drenagem da água, mas eu sou completamente paranoico com infiltrações de umidade na parede. Então nós compramos 2 caixas de 18 kg do revestimento impermeabilizante Sika Top 100, que renderam 3 demãos em toda essa etapa do alicerce. Por ser um impermeabilizante cimentício, sua aplicação se dá através da brocha, aplicando no mínimo 3 demãos que devem ser cruzadas. Por exemplo, a primeira na vertical, seguindo todo o comprimento do alicerce. 6 horas de secagem depois, a segunda demão deve ter o caminho contrário, na horizontal, e depois que você aguardar mais 6 horas de secagem, novamente na vertical como no início. E agora sim temos um lindo baldrame de pedras naturais, grande, forte, seguro e pronto para receber as incríveis paredes curvas de cobre, e que custou, junto com as madeiras que a gente comprou, né, as linhas de eucalipto, R$3.810. Só que se eu não tivesse sido besta e pagado 1.800 naquelas pedras lá que eu comprei tudo errado, sairia 2.360. A diferença é bem grande, enorme. Com o alicerce pronto, é hora de aprender como fazer as paredes de cobre. No próximo vídeo traremos um conteúdo completo, mostrando tudo que você precisa saber para começar a construir com cobre. Não só casas, mas também fornos, mesas, sofás e toda a infinidade de coisas possíveis de serem moldadas utilizando apenas terra, palha e água. Eu imagino que talvez por a gente viver numa cidade pequena, as pessoas acabam estranhando mesmo tudo que é diferente. E em relação à nossa fascinação por bioconstrução, isso acaba trazendo vários elogios, claro, mas muitas e muitas críticas. Principalmente do pessoal mais velho. Esse conflito geracional acaba acontecendo mesmo, pois construir com pedra ou barro, no tempo deles, não era uma questão de opção. Era realmente uma situação que representava a miséria, a pobreza, a escassez de material. E talvez isso faça com que a geração anterior, falando dos boomers mesmo ali, acabe se apegando mesmo aos materiais mais convencionais, cimento e blocos cerâmicos. Eu imagino que para eles, a chegada desses materiais industrializados tenha funcionado como um símbolo de prosperidade e inovação que havia chegado na região, né? Então, eles são muito apegados mesmo à construção com esses materiais. É tanto que tá na moda você construir um muro de pedra. Eles preferem pegar o cimento e moldar o desenho da pedra do que realmente fazer um muro de pedra. Alguns me sugeriram aqui, em vez de fazer a casa de barro, fazer as paredes de tijolo e simular na hora da pintura que era barro, entende? Em vez de usar o material em si, eles gostam de usar a imitação daquilo utilizando cimento e blocos cerâmicos. Isso é bem engraçado. Mas também tem outra questão também, é que eles não acreditam que esse material aqui realmente é durável. Eles acreditam que a gente está cometendo um grande erro e que é uma grande besteira. Que a qualquer momento essa parede pode desabar ou que vai derreter com chuva. Não é nem questão também só dessa mentalidade de escassez, é também por uma questão de não entender. É pelo medo do desconhecido também. Traz esse medo de que algum desastre vai acontecer. É isso também que me passa pela cabeça. E também o que eles deixam transparecer, né? Isso, porque as casas de antigamente, principalmente, eram as casas de pau a pique. Uhum. E a durabilidade era muito baixa mesmo. E porque não eram executadas com nenhum método, não com muito zelo. Construção, no geral, é focada na velocidade. Meu Deus, eu preciso de uma casa, então vamos construir aqui o mais rápido possível. E é por isso que o tijolo cerâmico ele faz tanto sucesso. A gente, apesar de gostar muito de bioconstrução, a gente não é contra o método de construção convencional, pois eles são o padrão por um bom motivo. Eles são eficientes, são rápidos de construir e tem mão de obra mais fácil de ser achada. Ao contrário da bioconstrução, que realmente demora. É por isso que muitas bioconstruções são levantadas em mutirão. O que não é o nosso caso, né? O mutirão aqui somos nós. E nem sempre eu consigo estar presente, porque tem outros afazeres também para dar conta. E às vezes eu fico mais no suporte. E quando eu posso, eu venho aqui e coloco a mão na massa também. Então, como ele constrói mais sozinho, acaba que realmente é bem mais demorado. Então é como se fosse um projeto de vida. Eu levo como um projeto de vida
E eu aconselho a você, casal ou pessoa sozinha que tem interesse em fazer uma bioconstrução, não ligar para a crítica, para o que vão te dizer, vão tentar te desanimar. Mas se você tem isso no seu coração e você realmente quer fazer isso, faça. Estude, se aprofunde e faça. Isso, o importante é começar, porque as críticas a gente ouve o tempo todo, mas toda vez que a gente olha para o que a gente já fez, cada vez mais a gente confirma que está no caminho certo, é isso que a gente quer, porque a gente está realmente seguindo o nosso coração. E verdade, sobre a presença de Bela aqui, na maioria das gravações que são antigas, né, era no início, Bela estava em Uberlândia, é muito importante pensar no que está por trás das câmeras, né? Apesar de boa parte do tempo eu estar aqui na roça sozinho, mas ela está lá em casa fazendo todos os afazeres domésticos e que é basicamente um trabalho infinito. Se eu tivesse 100% sozinho, metade do dia eu estaria aqui e a outra metade fazendo os afazeres de casa e não ia render quase nada. Bela é fundamental nesse processo. Então, se é isso que você quer realmente, eu recomendo começar. Independente das críticas, simplesmente comece, vai aprendendo lá, faz uma coisinha pequenininha, talvez um sofá de cobre, por exemplo, muita gente faz, fica bem legal, fornos também. Agora, mesmo que você não tenha pretensão de fazer uma casa gigante, eu recomendo que você pelo menos participe de um workshop ou algum evento de bioconstrução que esteja acontecendo na sua região. Realmente é uma coisa que muda você, é uma terapia pra gente, né, amor? Sim. É terapêutico você sentir a argila sendo moldada, o momento que você está pisando ali o barro para poder formar o cobre e o momento que você está montando, vendo a casa tomando forma, é tudo muito gratificante. Essa é a palavra, né? Muito gratificante. Ver que algo fruto das suas mãos, do seu esforço, está tomando forma e um dia aquilo ali você vai poder chamar de lar. É bem interessante. Isso aí, o importante é você sair do sofá e começar a fazer alguma coisa. É verdade. Inscreva-se para receber os próximos vídeos e valeu!